Olá, meus amigos, graça, misericórdia e paz para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, que é o canal Revelaction, canal este que tem surgido para abençoar a vida de muitos irmãos. E hoje nós estamos aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal, um vídeo sobre Apocalipse capítulo 17. Só que hoje nós vamos estar fazendo aqui, meus irmãos, um react, né? A gente vai estar fazendo aqui um vídeo de reação no caso, a um trecho aqui do vídeo do canal do Anderson e do canal do Timóteo. E o vídeo na íntegra eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e eu quero estar apenas trazendo um comentário, né, alguns comentários aqui, reagindo a este vídeo, onde eles falam um pouquinho, né, da interpretação ali de Apocalipse capítulo 17, onde você tem os 7 reis como sendo 7 papas, porque é assim que nós cremos hoje, principalmente nós que fazemos parte aqui do Ministério Arauto da Profecia. Então vamos aqui reagir a este trecho aqui do vídeo deles, né? Apenas 10 minutinhos, mas o vídeo é mais de 1 hora. Lembrando, vou deixar aqui o vídeo deles completo na íntegra aqui na descrição desse vídeo, meus amigos. Então, antes da gente ir para o conteúdo de hoje, se você não for inscrito aqui dentro do canal Revelaction, por favor, já se inscreva e também já ative aí o sininho das notificações, para que toda vida que nós lançarmos um conteúdo novo aqui dentro do canal, você será avisado. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos aqui começar agora o nosso vídeo React, tá certo? Vamos colocar aqui o vídeo para rodar. Deixa eu botar do início, vamos começar aqui. É que nos últimos anos tem se tornado bastante popular uma interpretação muito divulgada pela internet, por páginas do Facebook, redes sociais, segundo a qual os 7 reis seriam 7 papas. E por que essa posição gera uma agitação, gera muito interesse das pessoas? Porque por meio dela seria como que possível marcar uma data aproximada para o fim da história, para o fim das profecias apocalípticas. Nada disso. De acordo aqui com Timóteo, a gente já percebe que nós temos aqui uma acusação, meus irmãos. Ele está dizendo que esta interpretação, que interpreta os 7 reis como sendo 7 papas, é uma interpretação onde nós marcamos uma data para a volta de Jesus. Em nenhum momento nós que acreditamos na interpretação dos 7 reis como sendo 7 papas, nós marcamos alguma data para a volta de Jesus, meus amigos. Então aqui é a primeira falsa acusação. A gente vê claramente que isso aqui é uma falsa acusação. E é interessante que o próprio pastor Samuel Ramos, ao qual faz parte do nosso mesmo ministério, meus irmãos, Arautos da Profecia, você já viu alguma vez o pastor Samuel Ramos marcando alguma data para a volta de Jesus, meus amigos? Em algum momento o pastor Samuel já marcou alguma data para a volta de Jesus? Seja sincero, porque se você tiver visto isso, coloca aqui nos comentários deste vídeo, porque até agora eu nunca vi isso, meus irmãos. Então isso aqui é uma falsa acusação. Vamos continuar aqui. Porque se são 7 papas, basta contar, e quando for o tempo do último papa... Veja aqui, meus irmãos, olha aí, ó. Veja a cara do Anderson, olha essa cara de deboche, perceberam? Interessante que dentro desse vídeo aqui, ele apresenta várias interpretações de Apocalipse capítulo 17. Mas em nenhum momento ele faz essa cara aqui, ó, a cara de deboche que ele está fazendo aqui, meus irmãos. Mas quando vai se tratar da profecia dos 7 reis como sendo 7 papas, aí o Anderson, o senhor Anderson, faz essa carazinha aqui de deboche. Deixa eu baixar aqui a webcam, botar para cá. Então ele faz essa carinha aí, meus irmãos, ó, carinha de deboche. E isso não se faz, meus amigos. Isso não se faz, certo? Isso aqui, ó, é desvalorizando. Se fosse a interpretação que ele apresentou, em nenhum momento ele faria essa carinha. Mas quando se trata desta interpretação específica, aí sim é motivo de deboche, é motivo de ataque. Vamos continuar aqui. Já saberíamos que seria o fim da história desse mundo. Eu queria saber o que você tem a comentar sobre essa interpretação, segundo a qual os 7 reis são 7 papas. Bem, Timóteo, primeiramente é preciso esclarecer aos que estão assistindo a este vídeo e aos que acompanham o nosso canal o que é essa teoria dos 7 papas. Teoria, meu amigo Anderson. Percebeu, irmãos?
ele está chamando de teoria. Olha a expressão do vocabulário que ele está utilizando, essa expressão idiomática. Ele está desvalorizando. Em nenhum momento, nas outras interpretações que ele mencionou nesse vídeo, ele usou essa expressão teoria, meus amigos. Mas quando ele vai mencionar aqui a profecia dos 7 reis como sendo 7 papas, aí ele chama de teoria, né? Vamos ver se é realmente uma teoria. Então isso aqui a gente já percebe uma desvalorização, né? Mais um ataque aqui, mais um ataque. Bem, de acordo com essa teoria, que agora já perdeu um pouco de força, mas que em anos recentes causou não perdeu muita força, meus irmãos, não perdeu na força. internet, atraiu muito interesse. Os 7 reis de Apocalipse, capítulo 17, representados pelas 7 cabeças da besta, seriam os 7 últimos papas da história deste mundo. Esses papas deveriam ser contados a partir do pontificado, ou seja, do papa que estivesse no comando da Santa Sé, por ocasião da assinatura do Tratado de Latrão, em 1929, tendo em vista que foi pelo Tratado de Latrão que a ferida mortal começou a ser curada. E então, levando em consideração o ano de 1929, contam-se os papas a partir dali. Aqui, meus irmãos, ele está certíssimo, né? Nós entendemos a contagem dos 7 papas a partir do Tratado de Latrão, sem nenhum problema. E agora ele vai mencionar aqui os papas, né? A partir do dia 11 de fevereiro de 1929, que foi ali promulgado, né? Feito o Tratado de Latrão. Mas vamos continuar aqui. O Papa daquela época, da época do Tratado de Latrão, o Pio XI, seguido pelo Pio XII, e depois João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Esses seriam os papas indicados ou representados ali. Tudo certo aqui, meus irmãos, ó. Pio, né, na verdade, Pio XI, Pio XII, João XXIII, João, na verdade, Paulo VI, né, João Paulo I, João Paulo II e o Bento XVI. Tudo certo até aqui. Vamos continuando aí. Pelas 7 cabeças da besta. Essa corrente interpretativa ela ganhou muita força enquanto João Paulo II ainda era o Papa, enquanto ele estava no comando da Santa Sé. Depois que Bento XVI se afastou, ele renunciou ao seu trono pontifício e subiu ao trono do papado Francisco, o Papa Francisco, então essa corrente perdeu um pouco do seu prestígio, da sua força. Discordo, meus irmãos, eu discordo aqui do Anderson. Pode ser sim, né? A gente percebe que realmente essa corrente interpretativa, ela perdeu uma força, sim, claro, mas isso não significa que ela foi eliminada, ela foi extinta. Pelo contrário, existem ainda milhares e milhões de pessoas que ainda acreditam desta forma. Entendem os 7 reis de Apocalipse capítulo 17 como sendo os 7 papas que são contados a partir do Tratado de Latrão, a partir ali do Tratado de Latrão até o dia 11 de fevereiro de 2013. Então, eu discordo, na verdade eu concordo e discordo aqui ao mesmo tempo do senhor Anderson. Vamos continuando aqui. Da sua atração. Bem, então basicamente é isso. Esses seriam os papas contados a partir de 1929. Seria possível manter essa visão uma vez que Bento XVI renunciou? Haveria algum raciocínio que poderia tornar essa interpretação aplicável nos dias de hoje? Bem, na verdade, eu tenho que dizer aqui, tenho que ser sincero com os nossos... aqueles que acompanham o nosso canal, que essa posição tem sérios problemas. São vários os problemas. Em primeiro... Então veja, meus irmãos, que ele está dizendo que essa interpretação tem sérios problemas, vários problemas. E eu gostaria de ouvi-lo, né? Para saber quais são aí, pelo menos alguns deles. Pode mencionar para nós, senhor Anderson? Vamos ver. Em primeiro lugar,
marcar o ano de 1929 como um ponto a partir do qual os 7 reis devam ser contados é uma posição, é um critério de elevado grau de arbitrariedade. Não há nenhuma razão para que nós tomemos o ano de 1929 como ponto de partida da contagem dos 7 reis. Os que defendem essa posição alegam que somente em 1929 foi estabelecido um Estado do Vaticano e que, portanto, como Estado do Vaticano, só a partir... Veja aqui, meus irmãos, que o senhor Anderson, ele está dizendo aí, né, que é arbitrariedade, né, entender ali o Tratado de Latrão como sendo o ponto de partida para a contagem ali dos 7 papas. Será isso mesmo? Será que realmente é arbitrariedade, senhor Anderson? Vamos continuar aqui, meus irmãos, vamos continuar, porque tem hora que dá vontade logo de falar tudo aqui nesse vídeo, né, mas a gente está aqui apenas para reagir, né, vamos apenas reagir aqui. Dali, nós poderíamos chamar os papas de reis, daí a contagem dos 7 reis. Mas essa argumentação não faz sentido, porque, na verdade, antes de 1870 e até 1870, por séculos, os papas foram muito mais reis do que são hoje, por causa dos estados pontifícios. Só que você não pode esquecer, senhor Anderson, que a profecia fala claramente, principalmente ali em Daniel capítulo 11, a partir do versículo 21, quando vai falar daquele último poder que entra, né, o homem vil, que entraria em cena na profecia. Aquele homem vil é o poder papal, é o chifre pequeno. Então, lá é dito que este poder, ele não recebeu a dignidade real. Não recebeu dignidade real. Então, a própria profecia de Daniel, capítulo 11, menciona claramente que este poder, ele não havia recebido a dignidade real, amigo Anderson. Então, o senhor deveria examinar Daniel, capítulo 11. O senhor deveria averiguar ali Daniel, capítulo de número 11. Não faz o menor sentido, tá certo? Não faz o menor sentido. Se você abrir Daniel capítulo 11, verso 21, lá fala do homem vil, meu amigo. E o homem vil nós entendemos como sendo o poder papal. E a partir de então, você vê claramente que a profecia, ela fala ali da primeira supremacia papal, e também fala da segunda supremacia papal a partir do versículo 29. Então o Senhor deveria examinar Daniel capítulo 11, certo? O Senhor deveria fazer isso. Mas vamos continuar aqui, vamos reagir aqui o Senhor falando. Ofícios da igreja que foram doados por Pepino o Breve, rei da França, no século VIII. Durante séculos, os papas comandaram um considerável território no centro da Itália que abrangia Roma. Eles eram verdadeiros reis. Não somente eram verdadeiros reis, como eles comandavam até exércitos. O Papa tinha o seu exército. Ora, era um exército formado por voluntários, mas muitas vezes era um exército formado por mercenários. Compreendo e aceito. Ele era um verdadeiro chefe de Estado, um verdadeiro rei em séculos anteriores. Então, dizer que os papas só podem ser chamados de reis a partir de 1929 carece de fundamento histórico. Só que nós não podemos se esquecer, Anderson, a gente não pode se esquecer que, por mais que eles tivessem autoridade para reinar, porque de fato, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 17, a gente vê uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Não é verdade? O poder papal, ele tem domínio sobre todos os povos, multidões, nações e línguas. E de fato, mas nós não podemos esquecer que na Idade Média, os papas não eram considerados reis, meu amigo. Ele coroava reis. Veja claramente, volte lá na história. Por mais que o papa tivesse uma autoridade política, uma autoridade ali judicial, né, por meio do poder do Estado, mas nós não podemos esquecer, meu amigo, que ele coroava reis. O papa não era considerado um rei. Ele coroava reis. Isso é muito claro na história. E você não pode desconsiderar essa informação, meu amigo. Vamos continuar aqui. Mas esse não é o único problema. Existem outros problemas. O que mais poderia ser ressaltado? Eu
Vou mostrar outros problemas. Veja bem, Mostra aí, meu irmão. Nessa compreensão, João Paulo II seria o sexto rei, aquele rei do qual a profecia diz em Apocalipse 17 que existe ou subsiste. Ora, por que João Paulo II deveria ser o rei do tempo presente da profecia? Por que o tempo presente, aquele em que se diz que o rei é, ou o rei existe, ou o rei subsiste, teria que ser João Paulo II? Por que tratar os papas anteriores a João Paulo II como tendo já caído, como sendo passado? Ele é o presente da perspectiva de quem? Da perspectiva do apóstolo João, da perspectiva de que dado dentro... Eu respondo para você, Anderson. Ora, existe uma ideia na profecia, quando a gente vai para Daniel capítulo, por exemplo, Daniel capítulo 2, a gente percebe, senhor Anderson, que sempre a profecia ela começa a partir do momento do reino atual na vida do profeta. Por exemplo, na época de Daniel capítulo 2, a gente percebe claramente que o reino que estava atuando ali era Babilônia. E a profecia que foi dada, justamente a visão, né, que foi dada para o rei Nabucodonosor e também foi dado para o próprio profeta Daniel, era a visão da sucessão de impérios. A gente vê ali aquela estátua assustadora e interessante, senhor Anderson, que o império que começa a profecia ali é o Império Babilônico, que era justamente o império que estava dominando na época dos dias do profeta Daniel. Era a própria Babilônia. Quando chegamos em Daniel capítulo 7, nós vemos claramente que ainda o reino, Daniel ainda estava na época em que Babilônia estava dominando. E a gente vê novamente a profecia começando a partir do reino de Babilônia, o leão com asas. Lá em Daniel 2 era a cabeça de ouro, representando Babilônia. Em Daniel 7, o leão com asas. Mas, perceba, quando nós chegamos no capítulo 8, ali já estava na época da Medo-Pérsia. Babilônia já tinha caído, senhor Anderson. E veja claramente que a profecia começa a partir de qual reino? A partir da Medo-Pérsia, o carneiro lá, ó. O carneiro, como sendo a Medo-Pérsia, que foi vencido pelo bode peludo, que era o poder greco-macedônio, o poder da Grécia. Então existe essa compreensão na profecia que a gente pode entender que uma visão é dada a partir dos dias do profeta para frente. Então, no caso, meu amigo, no caso de João, nós entendemos qual era o reino que estava atuando na época dos dias de João. Era Roma. Então a profecia nós entendemos a partir ali, a visão do Apocalipse, nós entendemos como a partir de Roma para frente. E aí a gente não vai incluir nem Egito, nem a Síria, nem nada. Então nós temos que entender a partir dos dias do profeta para frente. Certo? Para frente. Mas quando se trata de Apocalipse, capítulo 17, nós também não podemos esquecer que ali nós temos dois poderes. Nós temos a prostituta que está sendo carregada e a besta, né, que está carregando a prostituta. E isso é muito interessante, Anderson. Por quê? Porque você está falando ali de João Paulo II. Por que tem que ser João Paulo II? Ora, João Paulo II, ele foi uma figura importante, porque foi através deste pontificado em que o papado começou a ganhar popularidade, se cumprindo assim melhor aquela profecia de Daniel capítulo 11, onde a gente vê claramente o rei do norte avançando nas terras do Egito e também entrando na terra gloriosa, fazendo acordos políticos entre os poderes do reino do sul. Então não confunda uma coisa com a outra. Nós temos que entender que em Apocalipse capítulo 17 nós temos duas bestas e o tempo do verbo vai diferir, porque eu não posso entender que o tempo de atuação da besta que carrega a prostituta é o mesmo tempo da própria prostituta que está sendo carregada, pois nós também entendemos que, e você sabe muito bem, que a besta que carrega a prostituta é um símbolo do anjo do abismo, é Satanás, mas a mulher que está sendo carregada por essa besta também é outra besta. E esta besta é a besta de Apocalipse capítulo 13, verso 1. A prostituta é a besta que emerge do mar. Então nós não podemos esquecer isso. Em Apocalipse capítulo 17, nós temos uma besta carregando outra besta. E ambas têm 7 cabeças e 10 chifres. Porque o próprio anjo vai mencionar para João: João, eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta que a carrega.
E quando ele vai falar sobre a profecia das 7 cabeças, senhor Anderson, ele fala de forma dupla. Ele diz: estas 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Por que o anjo faz isso com as 7 cabeças? Porque são 2 bestas. Nós temos as 7 cabeças da besta do abismo, que está carregando a prostituta, só que essa prostituta também, em Apocalipse 13:1, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E estas 7 cabeças, nós entendemos sim, como o anjo muito bem menciona para João, 7 reis, onde 5 caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. Mas eu vou deixar o senhor continuar aqui. Da profecia, não há nenhum elemento que dê apoio, que dê substância a essa compreensão. Até porque no Apocalipse não existe nenhum elemento que nos direcione para a época de João Paulo II. Não há nada dentro da profecia que destaque o período do pontificado de João Paulo II como sendo especialmente relevante a ponto de ser considerado um referencial temporal para se dizer que alguns caíram, um subsiste e outro ainda não chegou. Mas ainda existe outro problema. Então quer dizer, Anderson, que para você não é relevante a atuação do Papa João Paulo II na profecia. Porque para nós é. Mais uma vez eu repito, foi na época do pontificado deste Papa que a gente vê claramente as barreiras entre o Vaticano e os Estados Unidos se quebrando, essas barreiras. A gente vê claramente a formação de uma união entre a igreja e o Estado, entre o barro e o ferro de Daniel capítulo 2. Mas para você não é relevante? É porque o senhor está cego. Tanto o senhor quanto todos esses líderes aí podres da igreja adventista do sétimo dia, esses falsos profetas. Porque, na verdade, Anderson, é isso que o senhor está se tornando. Está se tornando um falso profeta. João Paulo II foi um dos papas mais importantes na história do Vaticano, meu amigo. E você vem dizer que este papa não tem nenhuma importância, principalmente na parte profética? Pensa um pouquinho, porque foi a partir do pontificado deste homem que a gente vê claramente as barreiras sendo quebradas. E teve um outro Papa que fez muito bem o serviço, como se fosse o próprio João Paulo II. Foi o próprio Papa Francisco. O Papa Francisco fez esse trabalho ainda muito melhor. Foi um grande cavaleiro de Satanás, quebrando as barreiras, unindo a igreja com o Estado, unindo todas as religiões. E a gente vê isso aonde? No pontificado do João Paulo II. Mas o Senhor não consegue enxergar isso. Por quê? Porque o seu foco aqui neste vídeo, no seu vídeo aí, é apenas atacar a profecia dos 7 papas e, por consequência, mesmo que você não mencione o nome do pastor, você está atacando o próprio pastor Samuel Ramos. O próprio pastor Samuel, que também prega desta mesma forma como nós cremos. Vamos continuar. De acordo com a profecia de Apocalipse 17, o 7º Papa, se esses reis são papas, né, ele deveria durar pouco tempo. E alguns defensores da teoria dizem que a profecia se cumpriu, pois Bento XVI teve um pontificado curto de pouco menos de 8 anos. De fato, não foi um dos pontificados mais longos, mas se compararmos com outros pontificados dessa lista de 7 papas a partir de 1929, ele não foi o papa que teve o pontificado mais curto. João 23 teve um pontificado de menos de 5 anos. E João Paulo I teve um pontificado de pouco mais de 1 mês. 33 então, dias. Se algum Papa deveria ser considerado aquele que duraria pouco tempo, teria que ser João Paulo I, cujo pontificado foi... De fato, concordo com o senhor. Realmente parece um ponto furado, né, nessa interpretação. Porque João Paulo I teve um pontificado apenas de 33 dias. Mas nós não podemos esquecer que a própria profecia está falando do 7º. Não interessa se dos 5 primeiros que caíram, um ali teve um pontificado apenas de 33 dias, que no caso foi João Paulo I. Isso não interessa, Anderson. A profecia está falando do 7º em relação ao anterior.
Por quê? Porque o anterior durou muito tempo, não foi? João Paulo II durou bastante tempo em relação ao que viria. E quando Bento XVI entra, ele reinou pouco tempo em relação ao reino anterior. Isso também é concordado no próprio comentário bíblico. Nos próprios comentários bíblicos fala exatamente sobre isso. Aquele termo oigos na profecia. É pouco tempo no sentido a relação ao tempo anterior. No caso, seria o sexto rei. O sexto rei reinou bastante tempo. Mas quando o Bento XVI ele entra, ele reina pouco tempo em relação ao reinado de João Paulo II. É desta forma que nós entendemos. Então não importa se nos 5 que caíram lá primeiro, um vai reinar apenas ali 33 dias. Então este argumento do Senhor pode ser facilmente refutado. Facilmente refutado. E olhe lá o comentário bíblico. Veja lá o comentário bíblico. Eu vou até colocar depois aqui a página, lá explicando dessa forma como eu estou mostrando aqui para o Senhor. Veja isso claramente. Muito curto, foi extremamente curto, e não Bento XVI. Além disso, como você perguntou, com a renúncia de Bento XVI, foi eleito o Papa Francisco. Como interpretar agora essa profecia ou sustentar a interpretação dos 7 reis como papas? Olhem, quando João Paulo II ainda estava exercendo o seu pontificado, essa teoria ficou muito forte. Quando Bento XVI assumiu o pontificado, ela ainda teve muito prestígio. Por que ela teve muito prestígio? Porque alguns consideravam que aquela declaração da profecia de que a besta era, não é, mas aparecerá, e que ela mesma é um 8º rei, era compreendida por alguns, não todos, mas alguns adeptos dessa corrente interpretativa, de que Satanás, de alguma forma, iria fazer parecer que João Paulo II tivesse voltado reencarnação ao pontificado, já depois. De fato, Anderson, de fato, concordo com você, porque realmente muitos interpretaram dessa forma, né? Entendendo que João Paulo II voltaria ali reencarnado, né? Uma personificação, Satanás se transformando em João Paulo II. De fato, realmente isso aí não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, porque o próprio espírito de profecia nos diz que no clímax do encano, Satanás ele vai se transfigurar na pessoa de Cristo, não na pessoa de um papa. Então realmente concordo com o Senhor nesse ponto, que não faz realmente o menor sentido. Isso aí não faz o menor sentido. Principalmente porque nós somos adventistas do 7º dia. Isso aí foi crido por muitos que nem eram adventistas dessa forma, né? Acreditavam na encarnação. Isso não faz realmente o menor sentido. Então vamos continuar aqui. E ele retornaria após a renúncia de Bento XVI, ou a morte de Bento XVI. Ele seria o 8º Papa que procede do 7, porque a profecia fala que o 8º, que é a besta sendo o 8º, procede do 7. Mas nada disso aconteceu, veio o Papa Francisco, então realmente, por isso eu disse no começo, que essa corrente interpretativa perdeu muito prestígio e muita atração recente. Só que aqui eu vou discordar do senhor, Anderson, porque é o seguinte, perceba, realmente, claro, quando o senhor gravou esse vídeo, estava na época ainda do Papa Francisco entrando em cena. Mas hoje nós já estamos na época do Papa Leão XIV, meu amigo. Papa Leão XIV. Então, Anderson, como é que nós entendemos hoje? Como é que a gente consegue manter essa profecia hoje dos 7 papas? É muito simples. É só aceitar a própria palavra de Deus, que fala que a besta tem apenas 7 cabeças. Então, quando começa ali a contagem a partir do Tratado de Latrão, que para o Senhor não tem importância nenhuma o Tratado de Latrão, e nós sabemos que o Tratado de Latrão é muito importante na profecia, eu até gostaria logo de ler aqui para o Senhor sobre essa questão do Tratado de Latrão, a importância do Tratado de Latrão. Aqui diz o seguinte, ó. Aqui fala do Tratado de Latrão, falando o seguinte, ó. É fato incontestável que o Tratado de Latrão marcou o início da cura da ferida mortal. O acordo assinado entre Mussolini
e o Vaticano devolveu para o papado os status de rei e estadista. Olha a importância do Tratado de Latrão. E aí diz, desde então, o papado tem recebido em poder, popularidade e influência. Isso aconteceu através do pontificado de quem? João Paulo II. E aí nós temos aqui um momento, ó, no ano de 1919, formou-se na Itália o Partido Católico. Nesse mesmo ano, Benito Mussolini, um jornalista de Milão, começou a organizar o Partido Fascista. Em 1920, Mussolini elegeu-se para a Câmara dos Deputados. Em 1922, a milícia fascista ocupou várias cidades do norte da Itália e 50 mil milicianos tomaram parte na famosa Marcha sobre Roma. Olha aí, o rei, para evitar derramamento de sangue, chamou Mussolini para Roma e deu-lhe uma posição no governo. Nas eleições de 1923, os fascistas conseguiram a maioria na Câmara dos Deputados e Mussolini estava com o poder nas mãos. Não resta dúvida de que a Igreja de Roma foi quem colocou Mussolini no poder com a finalidade de conseguir o Tratado de Latrão, que para o Senhor não tem a menor importância. E aqui diz, nas eleições que antecederam o Tratado de Latrão, o Papa exigiu que os católicos se retirassem da política e apoiassem Mussolini. O forte partido católico obedeceu à ordem. O Papa pronunciou-se publicamente a favor de Mussolini, dizendo ser ele o homem enviado pela providência. Então nós tivemos realmente, depois disso, o Tratado de Latrão. E aí nós temos aqui, ó, chovia fortemente em Roma no dia 11 de fevereiro de 1929, quando diversos automóveis conduzindo o cardeal Gaspari e sua comitiva partiram para o Palácio de Latrão. Quando os relógios das igrejas batiam meio-dia, penetrou no palácio o primeiro-ministro Mussolini, representante do rei da Itália, que foi recebido no vestíbulo pelos representantes do Papa. Estavam presentes apenas poucos altos dignitários da Igreja e do Estado. O cardeal Gaspari e o ministro Mussolini assinaram os 3 documentos que constituíam o tratado. Olha o quão foi importante. Foram a assinatura, ó, de 3 documentos. Veja o quão importante é esse tratado, senhor Anderson. E o senhor vem dizer que não é importante? E aqui diz, ó, terminada as assinaturas, os sinos de São João de Latrão soaram. O cardeal Gaspari deu como presente a Mussolini a caneta de ouro que o Papa havia oferecido para assinatura. Olha a importância do Tratado de Latrão. O episódio todo não durou mais do que 30 minutos. Devido a ter sido assinado no Palácio de Latrão, o tratado passou a ser conhecido como Tratado de Latrão. E aí que está, meus irmãos. Veja claramente, de acordo com Anderson, esse tratado não tinha a menor importância, ou não tem a menor importância. Então é isso que você tem que entender, Anderson. A profecia fala apenas de 7 cabeças, não de 8. Então, a partir do dia 11 de fevereiro de 1929, começa a contagem dos papas. Pio XI, Pio XII, João 23, aí nós temos Paulo VI, né? Aí João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Quando chegamos no dia 11 de fevereiro de 2013, nós entendemos hoje. Nós entendemos que a partir desta data não existe mais contagem de papas. O foco da profecia não está mais na pessoa dos papas, mas está agora o foco no próprio Vaticano, no que o Vaticano se tornou. E aí é que entra o 8º poder. O 8º poder não é uma cabeça, não é papas. Entenda, não é papas. É como se a partir da data 11 de fevereiro de 2013, onde até nós temos um momento em que os 2 raios caem na cúpula do Vaticano, nós entendemos, Anderson, que a partir de agora o dragão está reinando, a união da igreja com o Estado está formada, a liberdade religiosa já está atuando e a gente vê isso fortemente. Mas o dragão ainda não aparece. O que aparece ainda é a figura de papas. Por isso que a profecia fala que é dos 7 e caminha para a perdição. Porque a primeira fase do 8º poder, Anderson, ainda aparecem os figurantes deste poder. Mas logo virá muito em breve o próprio anjo do abismo. E ele vai personificar a Cristo. O último ato culminante do drama, como diz o espírito de profecia. É isso que nós precisamos entender.
Acabou, né? Então, meus irmãos, acabou aqui o vídeo, né? Eles falaram demais aí, na verdade, falaram muito. E para que você que ainda tem dúvida, meu amado, sobre o que eles estão pregando aí, né? Perceba claramente que esses teólogos, meus irmãos, o maior objetivo deles é atacar a pessoa do pastor Samuel. O canal destes jovens, eles são muito inteligentes, são realmente inteligentes, mas eles distorcem o livro do Apocalipse, o verdadeiro Apocalipse sequencial. Eles jogam tudo para o passado. Eles dizem que o adventismo está sob ameaça por causa do futurismo. Eles acreditam que nós somos futuristas, mas na verdade, Anderson, pastor Eleazar Dominis, outros mais, Michelson Borges, todos estes líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na verdade, eles é que são os preteristas. Vocês é que são preteristas. E é claro que o maior objetivo de vocês é atacar a pessoa do pastor Samuel, porque é uma falta de respeito. Vocês sempre quando vão falar desta profecia dos 7 papas, é claro que na mente de vocês já surge logo aqui quem? O próprio pastor Samuel Ramos. E meus irmãos, se vocês quiserem entender mais sobre a profecia dos 7 reis e o 8º rei, porque mais importante do que entender agora sobre os 7 reis é entender a verdade sobre o 8º rei. E se você quiser entender essa verdade, porque foi com este objetivo que eu gravei esse vídeo, meu amigo, assista agora o vídeo que vai estar aparecendo aqui no card nessa tela, sobre o 8º poder. E eu vou deixar este mesmo vídeo aqui na descrição deste vídeo para você acessar, certo? Na descrição deste vídeo vai estar o vídeo sobre o 8º rei, onde nós temos um irmão chamado Luiz Eduardo, que ele vai explicar melhor para nós sobre quem é o 8º poder na profecia. Então, meus amados, se você me acompanhou até aqui, já agradeço a cada um de vocês que me acompanharam até aqui, meus irmãos, esse react. Foi realmente um bom aprendizado, né? Um bom aprendizado. E que, meus amados, se este vídeo foi relevante na tua vida, já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaction. E não se esqueça de compartilhar este conteúdo com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao poder da palavra de Deus. Compartilha, deixa o joinha e também deixa o seu comentário. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo a cada um na medida do possível. Deixe também o seu pedido de oração, meu irmão, para que nós possamos estar orando uns pelos outros. Vamos agora citar aqui a bênção apostólica de Deus. Feche os seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com cada um de nós e todos possam dizer 3 vezes: amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor e até o próximo vídeo aqui dentro do canal Revelaction.